Gente, que história é essa de que o Nubank mudou as regrinhas de como o dinheiro rende lá na conta corrente? Agora não é mais diariamente, agora é a cada 30 dias? Ficou tipo uma poupança? Vamos entender melhor o que aconteceu, se ainda vale a pena ou não vale a pena você ter uma conta no Nubank ou ter um dinheirinho investido lá. Bora lá! Sejam bem-vindos ao canal Pensando Bem, mais uma vez, e hoje o vídeo ele é rápido e objetivo, gente. Então, o que aconteceu é o seguinte, o Nubank mudou a maneira como o seu dinheiro, como o seu dinheiro rendia, seja na conta corrente, seja nos caixinhas que eles criaram agora, né, que a gente pode fazer, tá, os cofrinhos. Como que funcionava antes? Você colocava o seu dinheiro lá, e a partir desse momento, no dia seguinte, ele já estava rendendo diariamente, conforme a taxa Selic daquele período, certo? Então você deixou o dinheiro lá, no primeiro dia ele vai render proporcional, no segundo, no terceiro e assim por diante, a partir já do primeiro dia que você colocou seu dinheiro na conta. Então, e eles mudaram, ficou da seguinte maneira, o seu dinheiro ele vai continuar rendendo conforme a Selic diariamente, porém, eles só vão te dar esse rendimento lá no final dos 30 dias. O que isso quer dizer? Se você colocou seu dinheiro e você usou esse dinheiro antes de 30 dias, você não vai ter rendimento nenhum mais. É isso mesmo, por isso que tem muita gente falando que está parecido com a poupança. De fato, está um pouco parecido nos primeiros 30 dias, mas a gente vai conversar mais sobre isso, que não é bem assim, tá? Por quê? Ao final dos 30 dias, o seu dinheiro que ainda estiver na conta, eles vão te pagar retroativamente o rendimento diário que aconteceu naquele mês. E a partir do 30º dia, funciona normalmente. Ele passa a render diariamente como era antes. Então vamos colocar uns números aqui só para a gente entender na prática como que mudou essa história toda aí. Digamos que você tinha R$1.000 investido na sua conta do Nubank, beleza? Como que acontecia antes? Você colocou 1.000, amanhã você vai ter 1.000 e um pouquinho, depois de amanhã 1.000 e mais um pouquinho. E se você fosse retirar o seu dinheiro daqui, sei lá, 10 dias, você já ia retirar o seu dinheiro com aquele rendimentozinho que teve nesses 10 dias que você colocou lá. Nessa nova fórmula é o seguinte, você vai colocar seus R$1.000 e você não vai ter rendimento nenhum antes dos 30 dias. O que isso quer dizer? Se você precisou usar, sei lá, R$300 desses 1.000, lá no final dos 30 dias, quando você for pegar o seu rendimento retroativo, ele não vai calcular, claro, sobre o montante inicial, ele vai calcular sobre o montante final. O que chegou lá nos 30 dias foram 1.000? Não, foi 700. Então você vai ter o rendimento retroativo diário de 700 e não de 1.000. Foi basicamente isso que mudou. Bom, antes de eu dar as conclusões e o que eu penso sobre isso, eu vou abrir um pequeno parênteses sobre um impostozinho maroto que se chama IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, esse imposto incide sobre qualquer tipo de investimento que a gente faça e retire com menos de 30 dias. Isso também inclui, claro, o dinheiro que você coloca lá no Nubank, porque embora ele fale sobre conta corrente, na verdade ele usa, né, um investimento para fazer o seu dinheiro render. E o que acontece com esse IOF? Ele é um imposto regressivo sobre o rendimento. Ele começa, para vocês terem uma ideia, em 96%. Isso mesmo. Ele come quase todo o seu rendimento se você tirar o seu dinheiro em um dia. E a partir do primeiro dia, ele vai caindo até que ele chega a zero no 30º dia. E por que é importante a gente falar sobre o IOF nesse vídeo? Porque vocês vão entender que já não era tão legal assim você tirar o seu dinheiro antes de 30 dias, independente dessa mudança que o Nubank fez. Piorou? Piorou, mas quando a gente coloca na perspectiva do IOF que já consumia aí quase todo o seu rendimento a curtíssimo prazo, a gente pode tirar algumas conclusões um pouco mais interessantes sobre o que aconteceu. Gente, então minhas conclusões sobre o ocorrido. Como eu disse aqui no caso do IOF, já não era interessante, por conta desse imposto, você movimentar um investimento em curtíssimo prazo. A gente está falando aí de menos de 30 dias, né? Porque independente do cálculo que determinada instituição financeira coloque em um investimento, independente do investimento em si, da forma como ele funcione, o IOF vai incidir de um jeito ou de outro, se você retirar com menos de 30 dias. E ele já vai tomar boa parte do rendimento que você teria.
Então é o seguinte, realmente piorou. Para quem usava o Nubank como, eu quero tirar um rendimentozinho ali do meu dinheiro do dia a dia que eu tenho que movimentar para pagar a conta e tal, realmente isso acabou. Mas de certa forma isso era um pouco ilusão, gente, a não ser que você tenha um volume imenso de dinheiro desse que você movimenta a curto prazo. Como eu disse aqui, vou insistir, o IOF já estava consumindo boa parte do seu rendimento. A gente está falando de um valor muito baixo. Então, assim, mas de qualquer forma, se a sua intenção era essa, trabalhar com o Nubank a curtíssimo prazo, ele agora vai funcionar como qualquer outro banco. Não é que ele também é o pior banco do mundo, tá, gente? É que agora, simplesmente, nos primeiros 30 dias, ele vai funcionar de forma muito parecida com os bancos tradicionais que a gente está acostumado, com a sua conta corrente, tá? Agora, para quem usa o Nubank para deixar guardado o seu dinheirinho ali da reserva de emergência, um dinheiro que você pode deixar parado mais de 30 dias, aí não vai mudar absolutamente nada, porque passado esses 30 dias você vai receber retroativamente o seu rendimento e a partir do 31º dia vai funcionar normalmente como era antes. Então a minha conclusão é essa: como eu particularmente já não tinha o costume, de encarar como investimento esse dinheiro que eu movimento com menos de 30 dias, para mim essa mudança não vai influenciar muito. Você, qual era o seu perfil? Você deixava o dinheiro investido por mais tempo? Você movimentava no dia a dia? Se isso te ajudou a se esclarecer um pouquinho mais, deixa seu like, curta o canal. Tem várias playlists divididas por tema. A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre crescimento profissional, crescimento pessoal, finanças pessoais. Então tem muita coisa legal aí. Um grande abraço, vou nessa, valeu!